Não muito tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre os jogos que eu tentei construir, desenvolver durante alguns anos. E quando eu fiz esse vídeo me choveram comentários me pedindo dicas de por onde começar. Então pra tentar ajudar a galera que tava se sentindo inspirada pra trabalhar com jogos, eu fiz um segundo vídeo tratando especificamente das dicas sobre produção de jogos. Se você ainda não viu nenhum desses dois vídeos, eu aconselho que veja, principalmente o segundo, que ele fala diretamente sobre dicas pra vocês aprenderem a trabalhar com isso, e também não trata só sobre jogos, ele fala um pouquinho ali sobre desenho e sobre inspiração em geral pra poder gerar uma determinação pra acabar alguma coisa. E nesse segundo vídeo as pessoas começaram a me pedir nos comentários um terceiro vídeo sobre esses assuntos. Então pensando em que vídeo eu poderia fazer sobre isso, eu acabei reparando que nos comentários tinha muita gente me perguntando especificamente sobre desenho. Então foi aí que do nada me deu uma luz na minha cabeça, eu me liguei que eu nunca tinha parado pra explicar pra vocês que eu desenhava, muito antes de trabalhar com o YouTube. Então se você gosta de desenho e quer aprender um pouquinho sobre ele, já curte e compartilha esse vídeo pra ajudar mais pessoas, e tenta ver até o final porque eu vou dar várias dicas diferentes que eu aprendi ao longo dos anos treinando desenho. E já vou deixando avisado que eu vou estar falando tanto sobre desenho tradicional / digital, quanto pixel art. Se você realmente se sente perdido, sente que não consegue treinar sozinho, ou acha que de repente com um guia mais profissional você conseguiria ir mais além, existe um curso de arte para jogos da Spartan, que eu até já falei em um outro vídeo meu sobre. Mas para aqueles que talvez realmente não queiram se dedicar em arte para jogos, queiram aprender arte tradicional, arte digital em geral, tem um curso mais barato e eficaz que é o Método Fanart. O link dos dois cursos vai ficar aí na descrição e nos comentários para você dar uma olhada caso você realmente queira uma ajuda nesse processo. Eu, como provavelmente grande parte de vocês aí que estão vendo esse vídeo agora, comecei a desenhar por causa de animes. Sim, eu era um otaku fedidaço. Eu era muito fã de Hellsing, um anime que é só liberado para as pessoas que querem ser muito hardcore. Ele é bem tosco, mas tem umas batalhas legais. De qualquer forma, não é disso que a gente tá falando. Aí eu olhava aquele personagem foda, do cabelo preto, do sobretudo vermelho, aquele vampiro foda, uau, design pica. E foi nesse momento que me deu um estalo na cabeça que eu queria desenhar tão bem quanto eu via nos animes. Então eu comecei do jeito que a maioria das pessoas começa, que é tentando desenhar por cima dos desenhos que eu via. Isso era lá em 2006, então eu tinha uma impressora funcional na época, mais ou menos, né, porque impressora é sempre uma merda. Aí eu imprimia algumas fotos de anime e tentava passar por cima delas com outra folha. Assim eu ia aos poucos aprendendo sobre distância entre elementos. Tipo, se visto de frente, a distância entre um olho e outro é a de um olho exatamente. Porque senão fica meio esquisito. Aprendendo proporções das coisas, tipo que a tua mão tem que alcançar até mais ou menos na tua coxa, ou seja, bem diferente desse meu Alucard com um braço de gorila aqui que tá indo até o joelho. Coisas desse tipo, até que finalmente eu fiquei muito bom de copiar desenhos sem ao menos ter que passar por cima. Só olhando eu já conseguia ter observação boa o suficiente pra conseguir copiar aquilo pra uma folha separadamente. Claro que às vezes ficava um pouquinho torto, mas dá pra relevar. Mas as minhas criações originais dessa época ainda estavam uma grande porcaria. E eu ainda não sabia nada sobre desenho digital, ou seja, desenhar no computador, porque até então eu desenhava tudo à mão. E eu fui arrastando isso assim até mais ou menos 2008, quando eu comecei a tentar fazer coisas digitais. Só que como quando a gente é menor, a gente não vai exatamente assim em busca dos melhores programas do universo, eu usava o que eu tinha na época. Mais uma vez, o Paint XP. Então agora na tela vocês estão vendo aí algumas das minhas mais incríveis criações de uns 3 anos, sei lá quanto tempo trabalhando só e exclusivamente no Paint XP como ferramenta de desenho. Alguns de vocês podem até tentar dizer, Vitor, isso aí não tá tão ruim pra uma coisa feita no Paint XP em 2009, mas vale lembrar que eu já tinha tido uns 3 anos aí de treinos aqui e ali, né? Eu não treinava todos os dias, o que foi um grande erro. Mas eu comecei a perceber que tava uma porcaria e comecei a tentar descobrir o porquê que tava ficando assim, sabe? Então a primeira coisa que eu fiz foi culpar o programa, o que eu não tava tão errado, mas ainda assim era parte culpa minha, parte de um software limitado. Então a partir daí eu acho que eu passei 1 ano ou 2 usando exclusivamente o Photoshop pra desenhar. Em 2012 eu comecei a usar o tempo das minhas aulas pra começar a aprender um pouco mais sobre desenho. Eu obviamente não tô aconselhando nenhum de vocês a fazer isso, inclusive não façam isso. Mas eu defini um objetivo pra mim naquela época que era que toda aula, toda manhã, eu ia fazer uma ilustração solta e fazer uma página da minha HQ ou duas. Era uma HQ porcaria que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre. E 2012 também foi o ano que eu tentei começar a me aperfeiçoar em pixel art. Se é que dá pra chamar isso aqui de aperfeiçoamento. Mas acabou sendo um ano importante porque é aí que eu resolvi que eu não ia mais fazer ilustrações soltas só, eu ia começar a tentar fazer as minhas próprias comics, as minhas próprias HQs. Fiz 2 comics horríveis em 2012 que eu não acabei as duas. Uma era voltada pra comédia e era extremamente péssima. Eu basicamente tacava qualquer ideia que eu tivesse lá. Por exemplo, um personagem chamado Dedo Torto Jones, cujo toda a personalidade se baseava nele ter um dedo torto, ou o personagem que tinha uma metralhadora de ossos que usava os próprios membros do corpo dele pra atirar nos outros, até que ele ficava sem mais nenhum e morria. Ótima ideia de personagem. E a outra comic que era mais de drama, que era sobre um menino que passava a vida inteira tentando reconquistar o amor dele, criando uma máquina do tempo pra voltar no passado e consertar os problemas que ocorreram na vida dele, até que no fim, quando ele conseguisse finalmente criar a máquina do tempo, infelizmente ele já ia ser um professor de física de uma faculdade e ia descobrir que esse tempo todo ele tava na verdade ensinando a filha da mulher que ele gostava lá uns anos antes. Uma parada melosa aí, foda-se. Começo de 2013, eu e um amigo meu criamos uma página no Facebook onde ele ia escrever coisas e eu ia desenhar. Então às vezes ele ia lá, escrevia um texto,
alguma poesia, alguma coisa assim, e eu fazia um desenho, postava lá, ou postava uma tirinha. Nenhuma das tirinhas era boa, tá? Nem uma das tirinhas era boa. Mas foi importante pra mim eu ter criado essa página no Facebook, porque foi aí que eu descobri o universo dos desenhistas de Facebook. E tinha muita gente que me inspirava lá. Mas eu vou deixar pra falar sobre eles na segunda metade desse vídeo, que é onde eu dou as dicas pra vocês e falo sobre várias coisas que vocês vão achar bem legal. Então na segunda metade de 2013 eu finalmente tomei vergonha na minha cara e comecei a realmente me esforçar pra tentar fazer uma HQ decente. Então eu comecei a tentar fazer o meu primeiro mangá, que se chamava Hashin, que era uma aventura barra comédia com personagens de RPG. Um dos personagens principais era o Bobalhão, que é extremamente heróico, e o segundo personagem é aquele mais Zed, mais estilo Sasuke Uchiha, entendeu? Bad boy, meio anti-herói, sabe? A história ficou extremamente clichê, mas foi aí que eu consegui ver que eu realmente conseguia fazer alguma coisa legal se eu realmente me esforçasse. Começou a finalmente parecer que aquilo era uma comic de verdade. Então quando eu acabei esse primeiro capítulo, eu tava bem feliz já pensando no segundo. Foi quando do nada me apareceu uma oportunidade incrível. O Brasil Mangá Awards foi iniciado exatamente nesse ano. Você mandava um mangá que tivesse início, meio e fim em 30 páginas pra JBC e tinha uma chance disso ser publicado. Se eu não me engano, 5 histórias iam ser escolhidas, então eu pensei, mano, se eu me esforçar de verdade, talvez eu consiga. Só que quando eu descobri sobre isso, já tava muito em cima da hora. Então eu tinha um mês pra fazer um roteiro e desenhar uma HQ inteira de 30 páginas. E é por isso que eu digo pra vocês, não tem treino melhor do que você fazer mais de um desenho por dia. No final das contas, eu consegui fazer a HQ e ela era sobre um rapaz que tava andando na rua e ouviu uma menina em apuros, salvava ela e começava a falar que todas as pessoas que estavam atrás deles faziam parte de uma organização. Mas durante a HQ, esse cara vai cada vez parecendo mais e mais louco, até que chega um momento em que tu não sabe se ele tá mentindo sobre existir organização ou não. Era uma mistura de suspense com comédia, era bem tosco, mas foi uma experiência que valeu muito a pena, porque em 30 dias eu aprendi muita coisa sobre fazer planos, poses, fazer perspectiva, usar retículas, que são esses pontinhos cinzas que vocês estão vendo aqui. Então quando eu digo pra vocês que a primeira coisa que vocês vão fazer nunca vai ficar tão boa, acreditem em mim. A primeira é uma porcaria, a segunda é uma porcaria, a terceira é uma porcaria, porque você precisa fazer as coisas errado pra você reparar o que tava errado. É por isso que você evolui, porque você começa a perceber o que você tava fazendo de errado. 2014 chegou, eu comecei a fazer faculdade e isso acabou me distanciando um pouco do negócio de fazer HQ. Mas essa foi a época em que eu comecei a treinar pixel art. Ficava muito tempo olhando diversas referências diferentes sobre cor, sobre traço, sobre forma, para começar a construir aquele jogo do coelhinho do jeito que vocês conhecem ele hoje. Mas mesmo não fazendo mais HQs em 2014, eu tava me focando em fazer ilustrações para minha página nova do Facebook, chamada Bicuta. Essa página acabou me fazendo conhecer muitas pessoas diferentes do ramo dos desenhos, e com duas amigas que eu fiz nessa época, eu comecei a fazer uma outra HQ. Uma delas escrevia e a outra ajudava nas artes das páginas. Essa HQ era sobre escola e sobre delinquentes, eles tinham tipo níveis de delinquentes, que iam tipo primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, tinha o rei dos delinquentes que meio que comandava toda a escola, e essa comic me provou que eu realmente tinha evoluído naquele tempo. Meu traço tava muito melhor do que antes, eu tava conseguindo fazer os quadros do jeito que eu tava imaginando eles, conseguindo fazer uns efeitos nas páginas que deixam elas muito mais legais e dinâmicas, e terminando as coisas muito mais rápido. Acho que eu terminei o primeiro capítulo em 2, 3 semanas. Infelizmente, depois disso, a gente acabou descontinuando essa comic, o que foi uma pena porque muita gente tava realmente esperando que a gente fizesse um segundo capítulo, mas foi muito legal ter essa experiência de ter realmente gente lendo dessa vez, porque as outras ninguém leu. E então, desde 2015, tudo que eu vim fazendo até hoje foi me esforçando pra melhorar minhas pixel arts e fazendo algumas ilustrações soltas, sem contar todas as minhas thumbnails até hoje. Sem contar essas últimas que agora é a Dabo que tá fazendo. Mas agora vamos lá pra parte que interessa pra vocês, vamos ver as dicas que eu consigo tirar de todos esses anos de treinamento. E burrice. Muita burrice. Minha primeira dica, e talvez a que eu considero a mais importante, é crie uma rotina de treinamento. Você não precisa definir exatamente o que você vai treinar a cada dia. Só que se você quer realmente desenhar, você não pode desistir. Vai ter um dia que você vai estar meio chateado, mas você tem que ir lá e desenhar alguma coisinha nesse dia. Se você não desenhar uma coisa num dia, você desenha duas no outro, entendeu? Mas o esquema é que você desenhe praticamente todos os dias. Se você conseguir fazer isso em um ano, você vai ver a distância que vão estar os seus desenhos do último ano. Mas claro que para isso acontecer, você tem que entrar na segunda dica. Saia da sua zona de conforto o tempo inteiro. Esses tempos eu vi no Twitter uma pessoa pedindo ideias do que desenhar e o outro disse, desenha tal pessoa batalhando contra outra. E o cara disse, eu não sei desenhar corpo, e ficou brabo. O que ele não se ligou é o que muitas pessoas não se ligam. Justamente por ele não saber desenhar corpo, é que ele tinha que ter tentado desenhar um corpo ali naquele momento. Se você ficar evitando seus medos pra sempre, eu juro pra você, você nunca vai melhorar. Você não vai aprender a desenhar corpo do além se você nunca tentar. Os meus primeiros desenhos eram uma grande porcaria, mas eu tava sempre tentando desenhar algum corpo, porque eu sabia que se eu ficasse sempre desenhando as cabeças que eu tava conseguindo ficar melhor em desenhar, do que me adiantava, você nunca ia poder fazer um corpo. Não dá pra você fazer uma HQ só com um monte de cabeças. E não conto algumas das páginas do Devilman, porque aquelas cabeças flutuantes
não contam. Mas sério, não fica na zona de conforto. Se você não consegue desenhar uma coisa, é a razão principal pra você ir atrás de começar a desenhar só aquilo. Tira um mês da sua vida pra só desenhar cenários, se você não sabe desenhar cenário. Se você tá reparando que seus personagens estão completamente durinhos, começa a fazer um monte de pose diferente, porque em HQ tem muita pose diferente. Você vê ângulos de baixo, ângulo de cima, você vê o personagem de costas, e você precisa saber desenhar esses ângulos todos. E um treinamento bom pra quem já sabe mais ou menos desenhar corpo e quer começar a desenhar poses, é você pesquisar por poses no Google e tentar se dar tipo 2 minutos pra desenhar cada uma delas muito rápido. Isso faz com que o seu traço fique mais solto, começa a ficar menos duro porque você tem tão pouco tempo pra desenhar que você sai riscando de qualquer jeito. Fazer isso é que nem fazer tiro na esteira. Você treina, treina, treina e uma hora isso começa a dar resultado. Minha terceira dica vem de certa forma como uma resposta também, porque muitas pessoas se perguntam: será que um dia eu vou ter o meu traço próprio? E sim, você vai ter o seu traço próprio e não tem nada que prove isso mais do que você treinar por muito tempo. A realidade é que o seu traço começa a secretamente se desenvolver sem que você perceba na maioria das vezes. De tanto olhar as referências e inspirações que você tem na sua vida como artista, você acaba meio que pegando as melhores partes que você acha de cada uma delas. Tipo o olho de tal artista, o cabelo de tal artista, e isso acaba construindo o seu próprio traço. Isso pode com certeza levar algum tempo, e traço é uma coisa 100% mutável. Tem gente que começa desenhando de um jeito e daqui 3 meses tá desenhando de outro. E não se preocupe inicialmente se teu traço parecer muito com o do artista que tu gosta, porque isso é normal, a gente sempre acaba pegando as coisas de inspiração e construindo coisas próprias em cima delas. O que importa é que em um momento a gente consiga ser criativo de fazer coisas próprias. Um programa que eu recomendo bastante para desenho é o Paint Tool Sai. A grande maioria de vocês que desenham provavelmente já conhece ele, ou se você conseguir, dá pra usar o próprio Photoshop, que muita gente profissional usa, mas eu até hoje não consegui me habituar com ele, é um pouquinho mais difícil para desenhar nele do que é de fazer pixel art. Outra dica interessante é você postar os seus desenhos em algum lugar, criar uma página em alguma rede social aleatória e começar a postar os seus desenhos. Muita gente tem medo de fazer isso porque tem medo de ser criticado, mas de certa forma receber críticas também é um jeito de melhorar. Tem muita gente que vai ir lá pra te falar coisas boas. Daqui a pouco vai ter alguém que vai odiar o que você tá fazendo, mas vão ter várias pessoas que vão te dizer que você tá indo muito bem, e isso vai te ajudar muito a se dedicar mais, porque você vai ver aquele feedback das pessoas. Quando você ganhar um like, você vai saber que pelo menos tem uma pessoa no mundo que tá te olhando desenhar e que tá te esperando fazer um próximo desenho. Quando você receber uma crítica, você vai poder descobrir: ah, então é isso aqui que eu tô fazendo errado, deixa eu tentar usar mais pra esse lado. E fazendo isso também dá pra fazer muitas amizades no meio dos desenhos, muita pessoa que pode te inspirar. E agora eu vou mostrar 3 pessoas que foram bastante inspiradoras pra mim. A primeira é a Tauri. Ela começou a realmente querer aprender a desenhar mais ou menos por 2009, quando ela começou a ler mangá. Ela disse que ela acabou nunca precisando fazer uma rotina exatamente de desenho, justamente por amar desenhar. Era tanto amor por desenho que basicamente toda hora que ela podia, ela tava desenhando, e até hoje ela diz que é assim. E pra mostrar pra vocês um pouquinho sobre essa evolução, esse é o primeiro desenho digital dela em 2014, e esse é um dos mais novos dela agora em 2018. Se isso não é uma prova de que treino funciona, eu não sei o que é. A segunda é a Dabo, que desenha as thumbnails aqui do canal. Ela começou a fazer desenhos digitais mais ou menos por 2012, e que nem a Camila, por gostar muito de desenhar e usar isso como um passatempo legal pra vida dela, em 2016 ela já tava desenhando assim. Ela me disse uma dica importante pra colocar nos vídeos, que às vezes você se afastar um pouco daquele desenho que você não tá gostando muito. Às vezes você passa tipo 2, 3 horas trabalhando no mesmo desenho e parece que nunca consegue acertar o que tá errado e fica achando que ele tá realmente estranho. Essa é a hora de você parar de mexer naquele, de repente ir pra outro, ou até parar de desenhar aquele dia e voltar depois, porque quando você olha ele com a cabeça mais calma, você meio que olha ele com outros olhos. Você começa a perceber erros que você não tava percebendo antes, que era o que estavam realmente te incomodando, ou às vezes acaba percebendo que na verdade não tá tão ruim assim e era você que tava pedindo demais. Então é uma dica importante mesmo. E o meu último exemplo é um exemplo que é muito importante pra mim, porque ela sabe disso e eu odiava ela muito naquela época. Não era ódio de verdade, tá? Era só inveja mesmo. A Azusa tinha uns 13, 14 anos e ela tava desenhando isso. E isso não é pra vocês pensarem: ah, eu tenho 13, 14 e não consigo desenhar isso. Isso é pra vocês finalmente pararem de pensar assim e decidirem logo de uma vez se vocês querem desenhar ou não, porque ela começou a se esforçar desde muito cedo, treinando todos os dias, e ela era uma inspiração enorme pra mim naquela época, o que é muito engraçado porque ela tinha uns 7 anos de diferença de mim e tava fazendo coisas 1 milhão de vezes melhor do que eu tava. E a dica dela é exatamente a que eu venho passando pra vocês já faz um tempo, que é desenhar uma coisa por dia, mesmo que não seja uma arte finalizada, mesmo que seja só um rabisco, ela desenhava uma coisa por dia. Então se a Azusa conseguiu, se a Tauri conseguiu, se a Dabo conseguiu, por que você não iria conseguir? Treina, se dedica, um desenho por dia, seja lá o que for, uma pixel art por dia se você quiser se focar em arte pra jogos, mas tenta.
vai atrás, porque isso vai valer a pena um dia, você vai ver. O dia que você terminar uma HQ ou terminar uma arte pra um jogo, colocar isso numa banca à venda e olhar e poder dizer com orgulho, eu fiz isso aqui, você vai querer dar um soco naquele você que ficava desistindo o tempo inteiro hoje em dia. Todo dia a gente aprende uma coisa nova, mesmo que a gente ache que não. Se você realmente tem dificuldade pra aprender e acha que com a ajuda de um profissional seria melhor, tem os dois cursos que eu falei pra vocês, um voltado para jogos, que é o da Spartan, e um voltado mais para desenho, que é o método fanart. Os dois links estão aí na descrição pra você dar uma olhada nos preços, dar uma olhada no que eles ensinam, se você quiser aprender um pouquinho mais. Mas se você não quiser ter um apoio direto, você sempre pode ir atrás de vídeos no YouTube, de aulas de desenho por imagens na internet. Tem todo tipo de coisa sobre desenho na internet. Só me promete, pelo amor de Deus, que você vai tentar. Então curte e compartilha esse vídeo aqui se você gostou, porque você vai estar realmente ajudando o canal e ajudando mais pessoas a de repente conseguirem tirar a bunda do sofá e finalmente desenhar alguma coisa. E vamos ver se a gente consegue de compartilhamento em compartilhamento tornar o Brasil um lugar um pouquinho mais criativo. Obrigado a todo mundo que viu até aqui e um beijão no seu coração.